Olá, bom dia a todos. Bem-vindo à primeira aula de Organização e Gestão do terceiro ano da Licenciatura em Fisioterapia. O meu nome é Patrícia Almeida e irei ser a vossa docente nesta unidade curricular, que irá ser composta por aulas online, todas elas, algumas assíncronas, como esta, a primeira, e outras síncronas. Esta unidade curricular tem um total de 20 horas de lecionação, correspondendo a 2,5 ECTS, das quais 9 horas são teóricas, outras 9 são teórico-práticas e 2 são de outras que irá corresponder ao teste escrito. O que se pretende com esta unidade curricular é que vocês, enquanto profissionais fisioterapeutas, tenham também, para além das competências clínicas, as noções básicas de gestão, teorias de administração, quais são os diferentes componentes de uma organização, modos de funcionamento de organizações, especialmente organizações em saúde, e depois, em concreto, dentro do Sistema Nacional de Saúde português, perceber qual é o melhor modelo organizacional dentro das diferentes organizações. Portanto, aqui o grande objetivo é vocês passarem a estar familiarizados com conceitos básicos em termos de gestão no geral e depois em particular em saúde, de maneira a que mais tarde e na disciplina ou na unidade curricular do próximo ano letivo irão também aplicar estes conhecimentos mais gerais de gestão àquilo que é a gestão específica em saúde e, muito concretamente, em fisioterapia. Este ano começamos apenas com os conceitos gerais em gestão. Em termos das metodologias de ensino, como já referi, vai ser composta a 100% por aulas online, as quais têm aulas assíncronas e aulas síncronas. Eu, mais no final da apresentação, faço uma explicação de qual é a diferença e quais são os conteúdos para cada uma delas. E depois, dentro dessas aulas, principalmente das síncronas, vamos ter momentos de análise crítica, de discussão, para uma melhor integração dos conteúdos. Esta será uma unidade curricular em que a avaliação será um teste escrito. Não sei se recordam das aulas do primeiro ano em que falámos das 7 áreas de competências do fisioterapeuta. A área do clínico, que é aquela que é mais desenvolvida ao longo do curso, ou seja, como saber avaliar e tratar utentes. A área do comunicador, como comunicar com o utente e com outros profissionais. A área do colaborador, em como colaborar, mais uma vez, com o utente ou com outros profissionais. A área do académico, em termos do desenvolvimento académico ou científico de nós próprios, enquanto fisioterapeutas, mas também na participação do desenvolvimento de outros colegas. A área do profissionalismo, em termos de desenvolver a sua profissão com o profissionalismo máximo, e depois estas duas áreas que vão estar associadas a esta unidade curricular, que é a área de competência do gestor e do líder. Enquanto gestor, o fisioterapeuta, no geral, e não tem que ser um gestor em concreto, mas no geral, qualquer fisioterapeuta, enquanto clínico, tem que ter uma prática organizada, contribuindo para o desenvolvimento de uma profissão efetiva e eficiente. Enquanto gestor, o fisioterapeuta é responsável pelas próprias atividades profissionais, bem como dos seus colaboradores. Organiza o seu trabalho, mantém um compromisso de equilíbrio entre a atividade profissional e a necessidade de desenvolvimento da organização para a qual trabalha e dos seus colegas ou colaboradores. Tem também a capacidade de gerir o seu próprio tempo, os seus próprios recursos e criar prioridades para garantir serviços seguros, eficazes e sustentáveis. Possui ainda conhecimentos na área económica e legislativa no seu campo de atuação, sobre a forma de conhecimento do mercado, de custos relacionados e as práticas de negócio e regulamentação. Já numa perspectiva de ser verdadeiramente um gestor do serviço, implementa ainda sistemas de monitorização de segurança e qualidade, procurando a satisfação dos utentes e colaboradores e a excelência organizacional e cuidados de fisioterapia. E, portanto, é isto mesmo que vocês vão aprender nesta unidade curricular e na próxima do quarto ano, que é realmente desenvolver estas competências de gestão. Associada habitualmente à competência do gestor,
temos a competência do líder, em que o fisioterapeuta, neste contexto, e o que se distingue da gestão, é ter a capacidade de liderar o desenvolvimento de processos ou até o desenvolvimento de equipas, maioritariamente para implementação na prática, junto de utentes, às vezes para inovações, mas que tenha depois a capacidade de gerir todos os processos associados ao mesmo. Para ilustrar um pouquinho porque é que nós precisamos então ter estas competências de gestão, qualquer profissional de saúde, portanto não só os fisioterapeutas, ter estas competências de gestão no contexto de saúde, porque é que não basta só saber tratar doentes. Eu coloquei esta fotografia aqui, que refere à Primeira Guerra Mundial, sendo que os serviços de saúde começaram antes das guerras, com certeza. Mas, na verdade, o que despoltou a necessidade de gestão foram as guerras. Ora, as guerras trouxeram em massa pessoas com necessidade de cuidados, o que levou à demanda de profissionais também em massa para poder prestar esses cuidados. Com certeza que antes havia necessidade de serviços de saúde, mas não tinha esta necessidade tão grande e, bom, se pensarmos em termos muito anteriores, haviam batalhas, mas não se tratavam os utentes. Portanto, nas batalhas as pessoas eram deixadas a morrer e os cuidados de saúde eram apenas para os privilegiados da sociedade. Com a Primeira Guerra Mundial foi quando verdadeiramente pela primeira vez se sentiu a necessidade de prestar cuidados para não deixar as pessoas morrer, e então levou à tal necessidade de mais profissionais para poder dar resposta a essas necessidades. Sendo que houve uma grande evolução do ponto de vista da gestão da saúde entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e, na verdade, os serviços da forma como estão hoje em dia foram resultado também daquilo que se aprendeu durante a Segunda Guerra Mundial. Para além, então, da necessidade dos cuidados em massa por causa das guerras, há outros fatores que levaram à necessidade de uma melhor gestão, nomeadamente o aumento da população, o aumento da diversidade das doenças, o aumento também do diagnóstico dessas doenças, porque com o aumento da tecnologia, da especialidade da condição médica, houve também um aumento do diagnóstico, da identificação de doenças que também levaram ao conhecimento de possibilidade de recuperação ou até de prevenção e, na verdade, também o aumento do poder de compra da sociedade levou a que houvesse mais necessidade de resposta aos serviços de saúde. E, portanto, tudo isto no conjunto levou a quê? Levou a uma necessidade enorme de se poder gerir os serviços que são prestados em saúde e levou depois também à organização dos serviços de saúde nacionais, serviços de saúde públicos, para poder dar uma melhor resposta. Todos estes serviços, num contexto de gestão, e se pensarmos agora numa nomenclatura de gestão, todos estes serviços levam àquilo que se chama uma organização. Por exemplo, um hospital é uma organização. Como é que se faz então a gestão dessa organização? E no fundo estes são os fatores que levaram a uma evolução da gestão em saúde e da necessidade de sistemas de gestão adequada e da necessidade dos profissionais saberem também, terem também essas competências de gestão. Entrando então agora no conceito de gestão. Portanto, gestão é o processo de planear, organizar, dirigir e controlar os recursos para alcançar objetivos específicos de uma organização. Uma boa gestão é essencial para o sucesso de qualquer organização, incluindo clínicas de fisioterapia ou hospitais no geral. Ajuda a otimizar os recursos, melhorar a eficiência e garantir a qualidade dos serviços prestados. Em saúde, particularmente, envolve a coordenação de pessoas, processos e recursos para atingir os objetivos organizacionais da prestação de serviços. Foca na administração dos recursos financeiros e humanos para oferecer o melhor atendimento possível aos utentes. Inclui, assim, um planeamento estratégico, a gestão dos recursos humanos, a gestão financeira e o controlo de qualidade. Tendo em conta o que é então gestão, quais são as responsabilidades do gestor?
Portanto, a sua responsabilidade será a gestão dos recursos, seja ela humana ou financeira, adequada às necessidades dos serviços, ou seja, ter o financiamento suficiente, ter as pessoas suficientes e adequadas para a prestação dos serviços que são necessários. É responsável por garantir que o serviço que se é oferecido está de acordo com padrões de qualidade e que os profissionais atuam de acordo com estes padrões de qualidade. Só para terem uma ideia do que é que são isto de organizações que o fisioterapeuta possa ter que gerir, temos aqui 5 tipos que podem ser consideradas organizações de gestão necessárias no contexto da fisioterapia. As unidades da fisioterapia integradas numa outra organização, portanto, essa organização terá uma gestão própria e depois há de haver uma especificidade para a unidade de fisioterapia que por si há de ter a sua própria gestão. Depois, serviços de fisioterapia integrados numa organização que difere ligeiramente das unidades porque enquanto nas unidades há um diretor que é fisioterapeuta e que tem autonomia na gestão daquela unidade, os serviços nem sempre o diretor é fisioterapeuta e estão 100% dependentes da gestão da organização no todo. Temos depois as unidades, que este é o mais comum hoje em dia ainda em contexto hospitalar, que são as unidades de medicina física e reabilitação, que são um departamento do hospital, onde depois a fisioterapia está inserida. E a gestão aqui é feita pela unidade de medicina física de reabilitação, onde depois o serviço de fisioterapia está inserido. Temos depois ainda os serviços de prestadores de serviços, que habitualmente é aquilo que se chama os domicílios. Aqui é uma gestão muito privada, muito própria dos serviços e dos recursos, que são a aplicar habitualmente individual, portanto é uma gestão da própria pessoa, que tem que fazer a sua gestão financeira, a gestão da prestação dos serviços que presta. E depois, por fim, talvez o formato que vocês até conheçam melhor são os gabinetes privados, os gabinetes de fisioterapia ou as clínicas privadas, que é este em si uma verdadeira organização com uma gestão habitualmente com fins comerciais e estas sim exigem uma grande gestão, principalmente financeira, para que sejam sustentáveis. Bom, tal como os outros acima também exigem, porque estão dependentes de um orçamento do Estado, que a gente já vai ver como funciona, e que também tem que fazer uma excelente gestão, quer financeira, quer dos recursos humanos. Especificamente em fisioterapia e, portanto, a gestão das unidades ou até dos serviços de fisioterapia, acabam por ser aqui um equilíbrio entre aquilo que é a gestão do negócio, ou seja, a gestão dos recursos humanos, gestão das questões financeiras, a gestão daquilo que se vai fazer e até estratégias de empreendedorismo para inovação, para nos mantermos atuais com o mercado, e um equilíbrio entre aquilo que é a qualidade específica dos serviços da fisioterapia, de acordo com as diretrizes da Ordem dos Fisioterapeutas ou até da Organização Mundial da Fisioterapia. Portanto, a gestão, no contexto da fisioterapia, acaba por ser aqui um balanço entre estas duas dimensões da gestão. Como vos disse, então, organizar em saúde está também dependente de diretrizes, sejam elas nacionais, sejam elas internacionais. Nós falámos nisto o ano passado. O principal orientador em Portugal é o Sistema Nacional de Saúde, através da Direção-Geral de Saúde, mas a Direção-Geral de Saúde está depois também dependente das diretrizes da Organização Mundial de Saúde. Em particular, para a fisioterapia, as diretrizes vêm da Ordem dos Fisioterapeutas e a Ordem dos Fisioterapeutas, por sua vez, está sobre as diretrizes da Confederação Mundial de Fisioterapia. Portanto, aqui neste slide encontram os links para as diferentes organizações, no caso de quererem ir consultar mais em detalhe. Como vos disse, ao nível nacional, e este também um slide do ano passado, se recordam, esta é a forma como o sistema de saúde está organizado em Portugal, em que temos o Ministério da Saúde, que depois tem duas subdivisões, que são a Administração Central do Sistema de Saúde e a Direção-Geral de Saúde.
A ACSS é aquela que faz a verdadeira gestão, porque faz o quê? Faz uma gestão dos recursos financeiros e dos recursos humanos em resposta ao quê? Em resposta àquilo que a Direção-Geral de Saúde emana enquanto as necessidades de saúde, enquanto os cuidados que são necessários ser prestados à comunidade. É depois a ACSS que vai determinar, ok, para prestar aquele tipo de cuidados, que pessoas é que são necessárias, que investimento financeiro é necessário, que instalações são necessárias. E depois isto tudo vai reverter naquilo que é o chamado Sistema Nacional de Saúde, sendo que o Sistema Nacional de Saúde são depois as instalações, não é? Os agrupamentos dos centros de saúde, os estabelecimentos hospitalares, as unidades locais de saúde, que estão então dependentes das diretrizes destas duas subdivisões do Ministério da Saúde, onde depois a fisioterapia está com certeza integrada. Só para relembrar, associado então ao Sistema Nacional de Saúde, temos depois então subsistemas privados, como por exemplo o SAMES, enquanto organização de saúde para os bancários, e subsistemas públicos como a DSE, os sistemas específicos da polícia. E por fim, não associado ao Sistema Nacional de Saúde, porque é uma componente privada, temos então as organizações privadas, desde hospitais, a centros clínicos, a clínicas de fisioterapia, às seguradoras, que são um serviço então à parte do Sistema Nacional de Saúde, mas atenção que devem seguir depois as diretrizes de qualidade do Sistema Nacional de Saúde. Estas aqui têm uma gestão 100% autónoma do Sistema Nacional de Saúde, enquanto que as anteriores são dependentes da gestão, quer financeira, quer de recursos, do Sistema Nacional de Saúde. Pronto, este foi aqui um breve arranque da Unidade Curricular Gestão e Organização, e Gestão. Aqui uma pequena introdução, uma apresentação da Unidade Curricular. E termino aqui com o chamado cronograma, onde vocês podem visualizar então quais vão ser os conteúdos que vão ser abordados ao longo desta unidade curricular. O que é que eu quero ilustrar aqui também? Que o que está apresentado a cinzento são as aulas online síncronas, ou seja, as aulas de contacto comigo, em que eu irei estar em sala de aula a dar-vos a aula e a termos uma discussão mais interativa, e o que está depois nas colunas a branco são as tais aulas assíncronas. Atenção que esta primeira aula, que é o que está aqui identificado como OA1, foi uma aula muito simples, apenas de introdução do que são as questões básicas da gestão, portanto, muito simples. Próxima aula comigo, que será já segunda-feira, vamos entrar então em conceitos mais detalhados do que é uma organização, modelos organizacionais, o que é missão e valores e estratégia de uma organização, portanto já mais ao detalhe, mas se repararem, no dia 16 de maio tem uma online assíncrona que eu irei disponibilizar, e aqui podem ver que já entramos em conteúdos mais detalhados e que eu não os vou repetir numa aula síncrona, ou seja, vocês vão ter que os estudar autonomamente. Pronto, e esta vai ser a modalidade de ensino. Há uma aula síncrona em que eu estou convosco e abordamos determinados conteúdos, aulas assíncronas em que tem que ser vocês a fazer o autoestudo do material, com certeza que eu vos irei disponibilizar sobre a matéria, mas tem que ser estudada. Isto porquê? Porque a disciplina, a unidade curricular vai ser avaliada por um teste, é um teste escrito, e que vai abordar toda a matéria que está aqui, a que foi dada em aula síncrona, mas também aquela que vocês tiveram que estudar em aula assíncrona. Espero ter sido esclarecedora e encontramos segunda-feira para a nossa aula síncrona. Muito obrigada a todos.